Boa tarde, galera, tudo bem? Bem-vindo aí ao meu canal. Meu nome é Geraldo e eu criei esse canal com o intuito de abordar vários assuntos e dar minha opinião. Assim, eu gostaria também que vocês embaixo fizessem perguntas, dessem seus comentários. Isso é bom para engrandecer o canal e para a gente também ir trocando uma ideia. Nesse vídeo eu quero abordar um fato até complicado, porque envolve paixões. Então, paixões é complicado falar porque envolve emoção e é sempre complicado. Canais de televisões, principalmente a Globo, ela está falando sobre, inclusive nesse final de semana, hoje é domingo, dia 21 de junho, ela fez a propaganda a semana inteira. Hoje, domingo, fez reportagem sobre a seleção da década de 70, né? Que no Brasil todo mundo sabe que nosso atual presidente, ele prega o patriotismo, o sentimento verde e amarelo. E como você pode ser patriota com certas condições que existem no nosso país? O presidente tem duas aposentadorias, né? Fez a reforma da Previdência com a intenção de criar empregos, não foi criado. Também questões de economia, né? Para economizar os gastos públicos. Mas só o trabalhador, o povão, foi colocado na reforma. Militares não foram colocados, né? E também os políticos, né? Os ganhos políticos continuam os mesmos. Então, quer dizer, tudo é culpa do trabalhador. Não importa qual governo foi, que governo foi, o que importa é que foram os políticos que fizeram esses gastos e quem está pagando é o povo, né? Então, nesse discurso verde e amarelo, a Rede Globo, né? Ela diz que o povo brasileiro agradece a seleção de 70 pelo o título do tricampeonato de 1970. Eu queria saber o que o povo brasileiro ganhou com isso. O que o trabalhador ganhou com isso. Fora outras Copas do Mundo que foram ganhas, né? E que dizem que o povo ganhou. O povo ganhou o quê? Só alegria. E aí, o final do mês? E aí, o seu pai, sua mãe trabalhou numa instituição federal, foi funcionário público federal, estadual, municipal, colocou aquela instituição na justiça trabalhista para poder receber o que foi trabalhado, as horas que foram trabalhadas e não recebe. Como ser patriota num país desse, onde político ganha o que ganha, não faz nada para o povo? Entendeu? Isso aí não é patriotismo. Temos que ter um sentimento, sim, pela nação, mas aquela nação que olhe por você. É tipo os Estados Unidos. O Brasil não pode ser comparado aos Estados Unidos. Apesar de todos os problemas que tem lá, não sou fã dos Estados Unidos, mas lá o país faz tudo por você. Você vai numa instituição pública resolver um problema, você é bem atendido. Se você reclamar de alguma coisa, você é atendido. Já aqui não, aqui eles querem que você seja patriota, que você tenha aquele sentimento verde e amarelo, mas o país não faz nada por você. Por que eu estou dizendo isso? Voltando ao assunto. A Rede Globo está implementando que todos os brasileiros têm que agradecer, são gratos àquela seleção de 70. Não sei por quê. Por que o povo tem que agradecer? Tem que agradecer nada, rapaz. Olha só como são as coisas, né? Essa matéria ela é de 16 de junho de 2014 e ela é bem propícia pelo que aconteceu. Quem votou, quem teve início a essa ideia foi o presidente Lula e a Dilma implementou isso. Vou ler para vocês. Campeões da Copa do Mundo de Futebol ganharão aposentadoria do INSS pelo teto. Campeões da Copa do Mundo de Futebol ganharão aposentadoria do INSS pelo teto. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou ler para vocês.
Em tempo de Copa do Mundo, a emoção da torcida aflora e os jogadores da seleção canarinho viram celebridades. Embalado por esse sentimento, talvez daí nasceu a ideia de premiar os atletas de futebol com indenização de R$100 mil e uma aposentadoria no valor do teto do INSS. Cada jogador daquela seleção de 70, ele ganha R$ 4.390,24. Concebido em 2010, o projeto de lei 7377 de 2010 é aprovado pelo governo e começa a valer. Quem é aposentado no Brasil sabe quanto é difícil trabalhar 35 anos e conseguir alcançar o teto de previdência social, principalmente quando existe o fator previdenciário que causa prejuízo de até 30% na renda. E uma vez aposentado, passa a receber reajustes salariais ridículos do governo que achatam paulatinamente o valor da aposentadoria. Isso aconteceu comigo, porque quando eu me aposentei, eu aposentei pelo setor privado. Então, quando eu me aposentei, quando eu trabalhava, as minhas horas extras eram todas jogadas na folha de pagamento. Então, o que aconteceu? Quando eu aposentei, foram incluídos esses 30% do fator previdenciário. E eu não vou nem falar, eu não ganho um salário mínimo, mas a minha renda caiu e caiu bastante. Prosseguindo, o deputado Fábio Trapp, PMDB Mato Grosso do Sul, teve a brilhante ideia de propor em 2010 a previsão de o governo arcar com a indenização e uma aposentadoria para os jogadores e os reservas que ganharam as Copas do Mundo dos anos de 1958, não é só 70, 1958, 1962 e 1970. O projeto de lei número 7737/2010 foi alterado para beneficiar os titulares da Copa do Mundo de 94 e 2002, o que pode ser estendido para a atual seleção caso os jogadores ganhem o Hexa. Então, o jogador foi para a Copa do Mundo, até os recentes, ganha a Copa do Mundo, ganha lá a premiação de R$100 mil e a pensão por mês de R$ 4.390, né? E 24 centavos. Enquanto isso, você, quando vai lá se aposentar, você perde 30% por fator previdenciário. Para alimentar quem? Alimentar políticos, filhos de militares que têm pensões vitalícias e também jogadores de futebol. Ah, mas você acha que a Globo vai falar isso? Não vai falar isso. A justificativa do projeto para aposentadoria, que não se chama de aposentadoria, mas o singelo nome de auxílio especial mensal, é que os heróis esportivos encontram-se financeiramente em condições indignas, desamparados, e ser uma aposentadoria que proporcione uma perspectiva de vida àqueles que tantas alegrias não deram. Se fosse assim, palhaço era para ter o maior salário do Brasil, né? Era para ganhar mais do que político. Tirando o Tiririca, que é um palhaço, que é deputado federal, o palhaço ele teria que ganhar bem, que ele faz as pessoas rirem, dá alegria pro povo. Aproveitar o pacote de bondades, e os jogadores atuais também vão gozar desse benefício, já que, de acordo com o projeto de lei 7737 de 2010, não há critério para aferição de miserabilidade. Se isso virar moda, os atletas campeões dos mundiais do vôlei, basquetebol, natação, tênis, xadrez, etc., vão reclamar o mesmo benefício. Afinal, porque apenas os heróis do futebol podem ganhar R$100 mil e aposentadoria no teto máximo. Detalhe, eles não contribuíram nada com o INSS para ter o teto máximo do INSS. Nada contra os jogadores de futebol, vencedores de títulos mundiais, mas penso que para ter acesso à regalia do teto máximo é necessário contribuir como todo brasileiro mortal. O INSS é um seguro, ainda que social, que exige pagamento. Em outras palavras, não pagaram R$1 para receber esse benefício
e de uma hora para outra vão ganhar o teto máximo. Então você que trabalha, você que contribui, nós que pagamos nossos impostos, nós pagamos para alimentar essa corja aí. Só porque foi campeão mundial, representou o Brasil, que é mais representante do Brasil do que nós, trabalhadores dessa pátria, como é que podemos ser patriota desse jeito? Prosseguindo. A medida é totalmente contrária ao bom senso e a princípio de qualquer regime previdenciário, a da prévia fonte de custeio. É necessário contribuir para ganhar. Apesar de viver reclamando que a Previdência vai quebrar, o governo fecha os olhos ao equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e aceita que a despesa seja paga pelos cofres públicos, o Tesouro Nacional. Simples assim, ao proceder dessa maneira, o governo trata o INSS como se pudesse meter a mão e fazer qualquer coisa. O argumento de que os jogadores estão em situação de miserabilidade não prospera, pois a Constituição Federal já contempla o benefício assistencial chamado BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada. Aquele pago a todo brasileiro com mais de 65 anos ou deficiente físico que comprove ser pobre na forma da lei. A regalia dada aos jogadores quebra o princípio constitucional da assistência social e da isonomia entre miseráveis. O governo fere o direito de igualdade quando concede um privilégio desses a uma determinada casta de atletas. Um detrimento dos milhares de desvalidos do país que recebem um amparo social no valor de um salário mínimo. Ao meu sentir, a norma é inconstitucional, sendo bom motivo para ser contestada no Supremo Tribunal Federal pelo Ministério Público. Lembrando que essa matéria é de 2014 e nada foi feito. Todavia, quando o assunto é seleção brasileira, parece que os princípios jurídicos, como da isonomia, da imparcialidade e da prévia fonte de custeio do INSS, são relativizados até a próxima. São relativizados. Aí ele termina aqui, até a próxima. Leia a íntegra do projeto. Esse é o projeto 7377-2010 que foi aprovado pelo governo. O Congresso Nacional decreta benefícios concedidos. Artigo 1º. Concedido aos jogadores titulares ou reservas das seleções brasileiras campeãs das Copas Mundiais Masculinas da Federação Internacional de Futebol, FIFA, nos anos de 1958, 62 e 70. 1. Prêmio em dinheiro. Auxílio especial mensal para jogadores sem recursos ou recursos limitados. Prêmio. Artigo 2º. O prêmio será pago uma única vez no valor fixo de R$100 mil ao jogador. Artigo 3. Na ocorrência de óbito do jogador, os sucessores previstos na lei, indicados em alvará judicial expedido a requerimento dos interessados, independentemente de inventário ou arrolamento, poderão se habilitar para receber os valores proporcionais à sua cota-parte. Artigo 4. Competente ao Ministério do Esporte proceder ao pagamento do prêmio. Artigo 5. O prêmio de que trata esta lei não está sujeito ao pagamento de imposto de renda ou contribuição previdenciária, auxílio especial mensal. Artigo 6º. O auxílio especial mensal será pago para contemplar renda mensal do beneficiário até que seja atingido o valor máximo do salário de benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo único. Para fins do caput, considera-se renda mensal em 12avos do valor total de rendimentos tributáveis sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva não tributáveis isentos informados na respectiva declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física relativo ao ano base de 2008. Ano base de 2008. Artigo 7. O auxílio especial mensal também será pago à esposa ou companheira e aos filhos menores de 21 anos ou inválidos do beneficiário falecido,
desde que a invalidez seja anterior à data em que contemplaram 21 anos. 10. Havendo mais de um beneficiário, o valor limite do auxílio per capita será constante no artigo 6º, caput, dividido pelo número de beneficiários efetivos ou apenas potenciais devido à renda, considerando-se a renda do núcleo familiar para cumprimento do limite de que trata o citado artigo. Não será revertida aos demais a parte do dependente cujo direito ao auxílio cessar. Artigo 8. Compete ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, administrar os requerimentos e os pagamentos do auxílio especial mensal. Parágrafo único. Compete ao Ministério do Esporte informar ao INSS a relação de jogadores de que trata o artigo 1º. Artigo 9º. O parágrafo do auxílio especial mensal retroagirá a data em que, atendidos aos requisitos, tenha sido protocolado requerimentado pelo INSS. Artigo 10. O auxílio especial mensal sujeita-se à incidência de imposto de renda aos termos da legislação específica, mas não está sujeito ao pagamento de contribuição previdenciária. Origem dos recursos. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão à conta do Tesouro Nacional e constatarão de programação orçamentária específica existente no Ministério do Esporte, no tocante ao prêmio, e do Ministério da Previdência Social, no tocante ao auxílio especial mensal. Vigência. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É a publicação no Diário Oficial. Então está aí, meus senhores. A televisão, a mídia, prega lá, até mesmo o nosso atual presidente, né? O que ele prega? Sejamos patriotas, vamos nos esforçar pelo patriotismo, pela nação. O que eles fazem? Na calada da noite vão lá, votam leis que tiram direitos dos trabalhadores, reduzem direitos dos trabalhadores, entendeu? Não colocam políticos, não colocam militares, não colocam as filhas de militares. O Brasil está falindo. Aí você vira, vai ver jogadores de futebol que nunca contribuíram na vida, né? Se eles não ganharam o dinheiro deles na época, não deu para ganhar dinheiro, paciência, a gente também. Quantas pessoas aí tentam uma coisa melhor na vida, não conseguem e são obrigados a ficar ganhando aí salário mínimo. Então, mas você contribuiu. Aí você entra lá no INSS, o INSS te enrola, te faz de bobo, você fica estressado, fica às vezes até mais doente, o INSS não libera. Fora os trabalhadores de várias instituições federais, municipais e estaduais que entraram na justiça e estão enrolando mais de 20 anos. É igual a situação aqui em casa. Meu pai foi ferroviário, já é falecido, né? Ele mais 72 mil trabalhadores da rede ferroviária. É o processo do RP. Vocês podem procurar, colocar no Google o RP, que vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. São mais de 20 anos enrolando. Inclusive o ministro Fux, já está tudo em pauta, já está tudo na mão dos ministros. É só assinar e homologar, né? Assinando e definindo a data para pagamento. O ministro Fux, ele tentou excluir o processo, um processo de mais de 20 anos. Por quê? São 72 mil ferroviários, mas não, se pagar esses ferroviários aí, ou os familiares herdeiros deles, vai falir o país. Hoje a situação está tão grave, se a pessoa ganhar 10 mil reais está ótimo, apesar de ser lesado nos juros durante esse tempo, 10 mil reais está muito bom. Jogador de futebol nunca contribuiu das seleções 58, 62 e 70, tá aí para quem quiser ver. Eu vou colocar o link embaixo para vocês lerem isso, caso vocês se interessem. Eles ganham por mês o teto máximo, R$ 4.390,24. E tiveram a premiação de R$100 mil com o nosso dinheiro. Vejam, tem condição de ser patriota, meus caros? Não tem como. Beleza? Eu falei isso aí só para informar vocês, para vocês verem, vocês terem a noção e a consciência. Não, quando as pessoas ficarem falando, você não é patriota, você não é isso, aquilo, fala isso para ela. Eu quero ser patriota, mas desse jeito aí, eu contribuo, não sou valorizado. E jogador, só porque correu atrás de bola, ele é valorizado?
Não importa se foi campeão ou não, eles têm o bicho deles, o prêmio deles. O prêmio deles naquela época, se foi pouco, não é nós que temos que pagar. Não somos nós os culpados disso. Nós não somos os patrões deles. Pelo contrário, nós estamos pagando a regalia deles, entendeu? E não temos retorno nenhum. Nosso retorno é alegria, né? Eu estou afastado do futebol, eu vejo muito pouco. Mas o que a gente tem em troca? Alegria, vai para o barzinho, chapa todas, depois vai para casa, na segunda-feira tem que trabalhar, cansado, às vezes de ressaca, e você tem que contribuir lá, você é forçado a pagar imposto. Para esses jogadores aí ter essa regalia. É certo isso? Não é. Então cuidado quando as pessoas pregarem patriotismo, seja político, seja pessoas do seu convívio social, que eles não têm consciência do que eles estão falando, entendeu? E principalmente a mídia, porque a televisão, o rádio, eles não trabalham com a sua consciência. Eles trabalham com o seu subconsciente, é implementado no seu subconsciente. Você tem que olhar por você, por sua família, por seus filhos. É você que tem que ser valorizado. E não você valorizar pessoas que você nem conhece, que nem é do seu meio social. Beleza? Esse é um vídeo aí que achei necessário informar. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo, algum outro título que seja de interesse de vocês, depois põe meu comentário, a gente poder trocar uma ideia. Vocês comentem embaixo, façam suas perguntas. Não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscreva no canal para dar uma moral aí pra gente poder seguir no trabalho. Beleza? Meu nome é Geraldo, Adsumes, estamos aí. Um forte abraço.